pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Intelligence e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Começando aqui dos limites. Então, limites de inflamabilidade. Isso é uma informação extremamente relevante para o trabalho de área classificada e é uma informação que normalmente é contida, né, obrigatoriamente dentro de uma ficha de produtos perigosos, né? A FSPQ, ela tem essa informação. Então, o que seria o conceito dentro disso aí? Limites de inflamabilidade. A combustão só ocorrerá se a mistura inflamável, compreendendo combustível na forma de gás ou vapor, ou até a poeira, e o ar estiver dentro de limites determinados limites. Então existe a faixa de inflamabilidade que precisa para que haja o incêndio ou a explosão. Então nós temos o limite inferior de inflamabilidade, LI, quando o percentual de gás por volume está abaixo desse limite. A mistura é muito pobre para explodir, isso é, o combustível é insuficiente e o ar é em demasia, né? Então é uma quantidade muito grande de ar. Não está nas proporções apropriadas para ver a inflamabilidade. O limite superior já é acima. Então nós temos o limite inferior, a faixa explosiva e o limite superior. Então no limite inferior e superior não vai haver o problema da inflamabilidade. Então quando nós temos ali, quando o percentual de gás por volume está acima desse limite, quer dizer, muita substância de gasosa ali, o vapor, a mistura é muito rica para queimar. Isto é, existe ar em quantidade insuficiente e o combustível em uma quantidade muito grande. A faixa entre o limite inferior de inflamabilidade e o limite superior de inflamabilidade é reconhecida como a faixa de inflamabilidade ou faixa de inflamabilidade, né? Faixa inflamável ou faixa de inflamabilidade. Então, nos dois casos, que é o mesmo objetivo, essa informação ela existe na FSPQ, do limite inferior ou superior, e a faixa de inflamabilidade que a substância tem. Então, tem substância com uma faixa muito grande e substância com uma faixa muito pequena de inflamabilidade. Aí vamos ver aqui dentro de uma tabela, para ver como é que começa a se perceber melhor. Então, limite superior de inflamabilidade e limite inferior. Então, aqui não vai ter inflamabilidade, porque tem muita substância. Aqui tem mais oxigênio e menos substância inflamável. A faixa explosiva seria entre uma e outra. Então, limite inferior de inflamabilidade, muito fraca, combustível insuficiente. Substância. Aí vamos ver aqui uma informação, como eu já disse, normalmente se tem na FSPQ. Substância, acetileno,
Limite inferior, ó, uma faixa 2.3, limite inferior. Melhor concentração, quer dizer, melhor condição de haver a inflamabilidade, explosão. Então nós temos aqui 8,5. Mas o limite superior, 78. Então ela tem uma faixa inflamável muito grande. Certo? A melhor concentração é essa. Mas não quer dizer que 2,4, 5, 3, 9 não seja dentro da faixa inflamável. Então a faixa inflamável é entre essa e essa aqui. Essa aqui é a melhor concentração. É a melhor proporção entre o oxigênio e o combustível. É um material que pega fogo, só precisando de uma fonte de calor. O hidrogênio, uma faixa também bem grande. O hidrogênio ele é inflamável, ele é explosivo. Então você tem aqui 4, o limite inferior, e 77, o limite superior. Então a partir dessas faixas aqui, dessa faixa 77 e abaixo dessa, não acontece o cenário de risco, né? Atmosfera explosiva. Mas daqui 27 já é melhor concentração, mas 4,5, 5, 6, 7 é tudo inflamável, mas aqui seria a condição de melhor concentração de oxigênio e de substância para ver a inflamabilidade da melhor forma possível, a explosão. O gás natural, como você está vendo aqui, ó, já tem uma faixa bem pequena, 4 e 13, uma faixa pequena. Então, nessa faixa pequena não tem nem informação do que é a melhor concentração, porque a faixa dele é muito pequena. Esse aqui, o metano, 4,4 e tem 16. Então, essa aqui é a faixa, né, da probabilidade. Essa faixa aqui, ela é muito grande, muito pequena. E a concentração melhor é 8,2 na proporção de oxigênio e material combustível explosivo, inflamável. Propano, 1,7. Aqui é uma faixa também pequena, 1,7 até 10,9, entre o limite inferior e superior. Mas a melhor concentração explosiva está aqui, 4,2. O etileno, também é uma faixa que está no nível intermediário, 2,3, 32. Então, a faixa entre o inferior e o superior. Mas a melhor concentração é 6,5. Quer dizer que 2,5, 2,7, o próprio 5, 5,9, tudo isso aí está na faixa explosiva. Mas isso aqui é o melhor momento de acontecer a sinistralidade, os efeitos catastróficos de uma explosão. Gases ou vapores diferentes possuem limites diferentes e, quanto maior for a diferença entre o LI e o LSI, conhecido como faixa de inflamabilidade, mais perigoso é o material. Então, quanto maior, né, for a diferença, quer dizer, uma faixa muito grande. Então, você tem diversos momentos ali, pode acontecer o evento da explosão. Uma atmosfera explosiva e inflamável, portanto, só existe entre esses limites. Muito bem, já ficou claro. A segurança operacional com misturas inflamáveis acima do limite superior de inflamabilidade é possível, mas não é uma proposta prática. É mais prático operar abaixo do limite inferior de inflamabilidade. Então isso aqui já entra na segurança operacional, reatores químicos, processos que pode acontecer de ter misturas que podem ir no limite superior, acima do limite superior de inflamabilidade. Mas a nível de segurança de projeto, a proposta mais adequada seria abaixo do limite inferior. Isso quer dizer o quê? Teria mais oxigênio do que substância que possa criar um ambiente inflamável. Agora, isso tudo dentro do entendimento de área classificada é para uma classificação de área trabalhando dentro da faixa. Mas não quer dizer que em condições operacionais normais. Mas se for uma emergência, pode ser que entre dentro da faixa explosiva. Estou mostrando aqui, mais uma vez, de uma outra representação. Mistura muito pobre, nada, e mistura muito rica. Então a faixa explosiva está aqui. Acima dessa mistura não há mais explosão. Então o butano. Aqui abaixo dessa mistura não há também explosão.
A faixa é essa. Só que não podemos esquecer do nosso projeto, que por mais que a gente tenha equipamentos sofisticados, com alto grau de confiabilidade, um programa de manutenção extraordinário que funciona muito bem, históricos bem positivos, registros de manutenção, tudo bonitinho, mas na questão de uma emergência, pode ser que tenha uma atmosfera inflamável. Então, isso tudo precisa ser considerado, até porque existem essas duas definições na NR20. Tanto a área classificada, uma atmosfera inflamável, e uma em condições normais e em caso de emergência, que não seria em condições normais. Ignição, fontes de ignição. Fonte de ignição é algo muito importante a ser avaliado. As fontes de ignição são muitas e variadas e incluem arcos, centelhas. Quando você tem um equipamento elétrico, normalmente o arco elétrico é um fenômeno muito comum na eletricidade. Até um interruptor que você liga ali, você já vê em alguns momentos uma claridade, já é um efeito de um arco, que gera um centelhamento. Então, os equipamentos precisam ser blindados, os equipamentos da família X. Baterias. Nós temos diversos tipos de baterias hoje. Bateria de chumbo ácido, que é mais antiga, que numa evaporação você tenha o efeito nocivo, que é o chumbo, e também tem o efeito que pode ser explosivo, né, que é o gás, o hidrogênio, nesse tipo de atividade. Baterias, faíscas, então, o que eu falei da bateria é que, de liberar, quando está em funcionamento, liberar as substâncias. Contudo, tem também baterias que são blindadas, não tem esse problema. E existe também o próprio processo da bateria, ela pode ser uma fonte de ignição em si. Faíscas mecânicas, impacto de ferramentas, vai dar um torque num parafuso e sai uma pequena centelha ali. É uma centelha muito rápida, uma coisa muito, frações de milésimo de segundo, mas tem temperatura para servir de fonte de ignição. Descarga de motores de combustão, superfícies quentes, às vezes os processos em si, eles já geram o próprio aquecimento. Reação pirofórica, olha só. Atividade de soldagem, isso é muito comum. Reação química, a própria reação química, uma reação exotérmica, ela pode produzir calor suficiente para ter combustão. Cigarros, isso aí já é até, de certa forma, bem pacificado nas indústrias. As pessoas têm até fumódromo, um lugar específico para isso. Descargas atmosféricas já implica em ter todo o sistema de SPDA bem trabalhado, bem projetado. Descargas estáticas, a pessoa se carregar com energia estática, deslocamento. E em muitos lugares precisa ter uma maneira de descarregar essa energia estática se vai adentrar uma área que seja classificada. Impacto entre metais. Então são fontes de ignição. O próprio campo eletromagnético passa a ser uma fonte de ignição. Então isso tudo tem que ser avaliado de uma maneira aprofundada e criar as barreiras de segurança para tudo isso e também os equipamentos necessários para evitar esse tipo de centelhamento, esse tipo de fonte de ignição, melhor dizendo. Ponto de Foucault. Ponto de Foucault, conforme a teoria do incêndio, explica o que? As informações sobre incêndio. Se fala que o ponto de Foucault é a temperatura mínima que os corpos combustíveis começam a desprender os vapores que se inflamam. Então, uma forma gasosa, mas num processo de evaporação, transformação da matéria. Então, o ponto de Foucault é a temperatura mais baixa na qual um líquido libera vapor suficiente para formar uma mistura inflamável com o ar, que pode sofrer ignição ou ser incendiada por um arco, faísca ou chama aberta. Então, ponto de Foucault. Um propano. Aí já a informação lá na FISPQ. O propano ele tem um ponto de Foucault de menos 104, quer dizer, bem baixo. Uma temperatura até negativa e já começa a desprender vapores que se inflamam. O etileno, menos 120. O hidrogênio, menos 256. O acetileno, menos 82. Isso tudo precisa se levar em consideração no projeto para ver como é que eu tenho que ter aquela minha atmosfera que pode ser inflamável, pode ser classificada. Um exemplo aqui também sobre esse assunto: materiais com elevado ponto de Foucault não devem ser ignorados. Então, ali está mostrando o ponto de Foucault, nas substâncias anteriores, tudo abaixo de
de zero, né? Isso é tudo negativo. Mas também tem materiais com elevado ponto de fulgor, não deve ser ignorado como um perigo potencial, já que superfícies quentes podem permitir que uma mistura inflamável se forme no local. Aí mostrando aqui essa marcha, de alguns quadros, você vê aqui, ó, no caso do produto querosene, ele não é negativo, igual aos anteriores, ele está aqui como 36 graus Celsius. Então aqui, ó. Então, 0 grau, vapor liberado, desprezível, quer dizer, quase nada, porque não tem que ter ponto de fulgor dele a 36 e para começar a desprender os vapores teria que chegar a 36 graus. Então a 36 graus, até 37 graus, insuficiente liberação de vapor. Então é pouca coisa, mas está liberando vapor. Então 37 graus, o ponto de fulgor dele é 36, então até no próprio 36 já começa a liberar os vapores que se inflamam, mas não é suficiente. Contudo, se tiver armazenado no local que tem uma temperatura de 38 graus para cima, a suficiente liberação de vapor. Então, mesmo ele tendo um ponto de fulgor alto, o local onde está tendo essa substância, pelo fato de ter um aquecimento, estar aquecido acima do ponto de fulgor da substância, começa a liberar mais vapores, quer dizer, e tendo contato com a fonte de calor, pode haver o incêndio ou até a explosão nesse caso, porque a temperatura provocou que houvesse mais liberação de vapor, certo? Então já estaria até indo além do ponto de fulgor e entrando no ponto de combustão. A temperatura de ignição. Então, a temperatura de ignição é a temperatura mínima na qual o material inflamável vai queimar espontaneamente. Antes conhecida como temperatura de autoignição, é um importante parâmetro, já que muitos processos industriais geram calor. Uma seleção cuidadosa de equipamentos elétricos irá assegurar a temperatura de superfície produzida pelo equipamento, indicada pela classe de temperatura. Então, existem 6 classes de temperatura que vamos ver mais à frente. Não exceda a temperatura de ignição da atmosfera inflamável, que pode estar presente em torno do equipamento. Então, isso é um dado importante. Então, o material em si tem que suportar aquela temperatura, ser projetado para suportar determinada temperatura que o teu processo vai gerar, para que não possa provocar evaporação em substâncias a ponto de criar uma atmosfera explosiva. Então, a gente tem lá, ó, temperatura de autoignição. A autoignição do propano é 455. Autoignição, pegar fogo sem precisar de uma fonte de calor externa, uma centelha. Então, 455 no positivo. Etileno, hidrogênio aqui é 60, acetileno 305. Só para ter um exemplo, dentro do estudo de uma FISPQ que vai ser usado os produtos no processo. Ponto de combustão é a temperatura em que os gases desprendidos do material, ao encontrarem temperatura em que os gases desprendidos do material, ao entrarem em contato com uma fonte externa de calor, inicia a combustão e continua a queimar sem auxílio dessa fonte que serviu só como fonte de calor. Não precisa mais, porque já está no ponto de combustão e vai pegando fogo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, entrou com fósforo, acendeu, ou uma superfície que vinha aquecer, pegou o fogo, dali vai pegando fogo sozinho, sem precisar de mais fonte de calor. E a temperatura de ignição é essa, né? Sua autoignição, ela vai estar tão aquecido que pega fogo sozinho, sem precisar de uma fonte de calor. Você observa que aqui tem um fósforo, aqui não tem o fósforo, que já é um ponto de ignição. Temperatura na qual os gases desprendidos, combustíveis expostos ao ar, sem que haja uma fonte externa de calor, entram em combustão ao entrar em contato com o oxigênio do ar, porque já tem temperatura para isso. Voltando mais um pouquinho, se tiver um ambiente com uma temperatura dessa e com essas substâncias no processo, certamente vai se haver uma autoignição. Temperatura máxima de superfície. Maior temperatura desenvolvida na superfície ou em qualquer outra parte do equipamento elétrico.
sob condições diversas e de acordo com a tolerância especificada. No caso de equipamentos para atmosfera explosiva de gás, essa temperatura poderá ocorrer em uma superfície ou em um componente interno do equipamento, dependendo do tipo de proteção, quer dizer, o invólucro. Os equipamentos da família X, se eu vou trabalhar com uma substância que eu vou ter meus equipamentos que no seu funcionamento gerem uma caloria acima ou que venha a levar a alta ignição, o equipamento tem que ser dimensionado para tal, para suportar e manter essa caloria blindada, né, sem vir para o meio externo, que, né, seria a proteção por invólucro. Isso é muito importante, essas informações dentro do projeto. Então aqui está um exemplo, nós vamos falar isso mais oportunamente, mais à frente. Por outro lado, quando o equipamento for ensaiado para a atmosfera explosiva de poeira, a temperatura é considerada na parte externa do invólucro, denominada temperatura de superfície. Então nós temos até 6, ó. T1, T2, 3, 4, 5, 6. Classe de temperatura. Então, temperatura máxima de superfície. Qual a temperatura que esse equipamento suporta máxima de superfície? Até essas aqui, ó. Então, T2, T3, aí vai lá, de acordo com o que o meu equipamento vai produzir, o meu equipamento no ambiente vai produzir, eu tenho essa proteção de invólucro até determinada temperatura, certo? Temperatura de ignição maior que 450. Então, o que eu tenho que ter? Se eu vou ter um ambiente que vai estar numa temperatura em graus Celsius geral, condições mais críticas, 450 graus Celsius, e se minha substância ela tem temperatura de ignição a partir de 450, eu não posso permitir que chegue aqui. Então, meu equipamento, minha proteção do equipamento dimensionado para tal seria o T1. Tudo bem? Então, ó, oxigênio. Enriquecimento de oxigênio, o que é? Teor de oxigênio normal na atmosfera que é cerca de 20,95%. Se um determinado local, um valor acima desse, é considerado sendo enriquecido de oxigênio. É bem verdade que algumas normas, da própria norma de segurança do trabalho, dão uma certa variação nessas informações. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que ter como base é que o teor de oxigênio na atmosfera ele é em torno de 20,95%, até 21% de oxigênio. Então, se tiver mais do que isso, é uma atmosfera enriquecida de oxigênio. Exemplo de onde o enriquecimento de oxigênio pode ocorrer. As plantas de fabricação de gás, hospitais e locais onde são utilizados equipamentos de óxido de etileno, normalmente. Riscos. O enriquecimento de oxigênio apresenta 3 riscos distintos. Ele pode baixar a temperatura de ignição de materiais inflamáveis. O oxigênio ele acaba baixando a temperatura. Então, dentro do ambiente que vai se trabalhar, é preciso tudo isso estar bem adequado. Então, nós temos lá material, sulfeto de hidrogênio, ar, temperatura de ignição, então já 260 graus. Oxigênio aumentado, temperatura de ignição 220. Isso quer dizer o quê? Dentro do meu ambiente, eu tenho que controlar de tal maneira que eu não venha estar na temperatura de ignição, para não criar uma atmosfera explosiva. E muito menos aumentar a quantidade de oxigênio. Então, os conceitos são os mesmos para acetileno, etano e qualquer outra substância. Isso quer dizer também que se eu tenho um oxigênio na atmosfera, eu baixo. Observa aqui, 220. Então, aumentei o volume de oxigênio dentro do ambiente. Tem um enriquecimento de oxigênio. Esse enriquecimento faz descer quase 40 graus aqui nesse caso. Nesse outro caso aqui do acetileno, se eu aumento o volume de oxigênio, eu tenho 296 em relação a 305, que é a temperatura de ignição. O etano, 512, mas se eu aumento, se existe um aumento de oxigênio aumentado, enriquecimento de oxigênio, ele resfria, ele baixa a temperatura e vai cair para 506. Então, tudo isso tem que levar em conta o ambiente que vai se trabalhar. Mediante o volume de risco apresentado, se vai se ter as barreiras necessárias. Então, vamos ver isso à frente e temos uma tarefa sobre isso. O enriquecimento de oxigênio aumenta de modo significativo o limite superior de inflamabilidade
LSI da maioria dos gases e vapores, desse modo amplificando a faixa de inflamabilidade. Então, o oxigênio aumentando, mesmo ele baixando a temperatura, mas o enriquecimento de oxigênio aumenta o limite de inflamabilidade. Esse é um dado importante a ser levado em consideração. É uma variável importante. Enriquecimento ainda de oxigênio de uma atmosfera inflamável permite que ela seja incendiada com valores muito baixos de energia. Aí vamos aqui, ó, material metano, limite inferior e superior, uma faixa relativamente pequena. Se eu aumento com oxigênio, o que eu faço aqui? 5,2, eu aumento a faixa. Então eu torno ele mais perigoso, porque ele em condições normais da atmosfera, ele tem lá 4,4 até 17. Mas se eu aumento o oxigênio, eu vou ampliar essa faixa explosiva. Então, de 5,2 até 79,0 pode ter um incêndio, ou flashes de incêndio, ou de explosão, em qualquer momento. Então, a faixa mais ou menos mediana aqui, em torno de 30, seria o momento mais crítico. E mesmo princípio aplicado aqui ao propano, 1,7 até 10, é uma faixa relativamente pequena. Mas se aumentar o oxigênio, eu aumento a faixa. Isso é uma informação extremamente relevante. Hidrogênio, 4% a 77 é a faixa dele normal. Mas se eu aumentar o oxigênio, para onde vai? 4,7 e consigo a 94 limite superior. Então, eu aumento mais ainda a faixa explosiva. Equipamentos adequados ao uso em atmosfera explosiva são ensaiados em condições atmosféricas normais. Essa aqui, o ar. Portanto, a segurança desses equipamentos em uma atmosfera enriquecida de oxigênio não pode ser garantida devido à natureza modificada da substância inflamável. Então, muda o cenário, só pela simples presença de enriquecimento de oxigênio, né, numa atmosfera que já é considerada classificada. Densidade. A densidade relativa. Os diferentes materiais inflamáveis são comparados ao ar e recebem um número para indicar sua densidade relativa com o ar. Como o ar é a referência, sua densidade relativa será 1. A densidade relativa do ar, a densidade do ar é 1. Estou mostrando aqui uns balõezinhos cheios de ar, né? Só que mais leve que o oxigênio respirável. Agora atmosférico, aí por isso ele sobe. De modo que o material 2 vezes mais pesado que o ar, sua densidade relativa é 2. Desse modo, materiais com densidade relativa menor do que o ar, as unidades subirão na atmosfera, ao passo que os materiais com densidade maior do que a unidade descerão. Então, o que nós temos aqui? É importante saber o local onde o material inflamável ficará acumulado, visto que, de posse desse conhecimento, é possível assegurar a localização correta dos detectores de gás. Então, tem lugares que você tem que usar um dosímetro para entrar, dependendo da substância que lá existe, ou até com ar mandado, ou até com conjunto autônomo, dependendo da periculosidade. Já envolve tarefas, né, para ser executada naquele ambiente ou emergência. Por um outro lado, também tem a ventilação do local, direcionada adequadamente. Dependendo do local, não é que te direciona, faz o direcionamento da substância. Então nós temos aqui, ó, material, hidrogênio, metano, gás natural, acetileno, etileno, o ar em si, ó, o propano e o butano. Então nós temos aqui o hidrogênio, que é mais leve, bem mais leve. Então a gente sabe que a condição dele vai ser o quê? Menor que 1, 1 é a do ar, então ele é menor que 1, é mais leve, bem mais leve. O metano também é mais leve. O acetileno também é mais leve. O etileno também é mais leve. Mas o propano, ele já está aqui, mais pesado. O butano está mais pesado. Então ele se concentra mais para baixo. Por isso a ventilação tem que ser projetada de modo a atender isso, para não ter uma atmosfera perigosa. Tudo bem até aí, pessoal? Então, poeira. Nós falamos mais do combustível. Em relação à poeira, temos aquela norma da IEC, a BNT, NBR e IEC. Uma trata de classificar uma área com substâncias de gases e vapores e a outra norma de poeiras. Agora, no caso das poeiras, a atividade nas quais se manuseiam, processam, transportam ou armazenam produtos que geram poeiras. Combustíveis oferecem risco de explosão
por causa da formação da atmosfera explosiva, composta de poeiras, em forma de nuvens misturadas com oxigênio do ar, ou quando ficam depositadas em camadas, sobre equipamentos que produzam calor em outras localidades. As partículas sólidas podem ser pós, poeiras, fibras, agregados finos, chapinhas, pedaços, fragmentos, flocos ou mistura desses. O que é muito comum? Está mostrando silos, farinha de trigo, milho, algodão, arroz, sementes de cereais, cacau, proteína de soja, madeira, polietileno, enxofre, borracha, papel, carvão mineral, alumínio em pó, etc. Malte, e, enfim, uma série de outras substâncias que podem criar uma atmosfera explosiva e implica também ter equipamentos da família X. Uma atmosfera explosiva de poeira é formada por uma nuvem de poeira combustível misturada com o oxigênio da atmosfera. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada